não foi pro Marrocos, levanta a mão. Só a Rosana. Ela tá pra lá de Marrakech. Hoje eu vim, hein? Hoje eu tô que tô. Hoje eu vim animado. Minha gente, você que quer saber mais sobre viagens, sobre os lugares, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, dá joinhas. Exatamente. Dá sininhos. Vai pro Marrocos E volta e conta pra gente. E hoje, olha quanta gente vai falar do Marrocos. Quem quer começar? Olha, eu fazia muito tempo que eu queria o Marrocos. Muito tempo. E nunca acontecia a viagem. Até que um dia fui, e com uma expectativa muito alta, porque eu já queria há muito tempo. E estava com medo de me decepcionar. Sabe que o país me surpreendeu de um jeito incrível. E eu tive muito mais surpresas do que eu Mesmo com a podia expectativa imaginar. lá em cima. Lá em cima. Por que Eu acho Marrocos? incrível, Porque é do cara. lado, cara, da Europa, gente. Você tá colado na Espanha ali, às vezes você faz viagens pela Espanha, por Portugal, você atravessa, eu fiz isso, você atravessa de barco, você vai pra uma cultura completamente diferente e rica e muito diferente da nossa. A gente tá muito acostumado a referências cultura culturais da europeia. Europa e dos Estados Unidos. Você vai pra esses países, de cara você tem um choque em quase tudo. Pois é. Na alimentação, na maneira de se vestir. Luiz, e aí, assim, eu olhando, eu cheguei em Marrakech, tô olhando. O que eu vejo? Como é que é a arquitetura, as cores? O que Eu vejo? passei por Marrakech, que eu estava indo para um vale que chama Vale das Mil Casbás. Sabe o que é uma casbah? Não sei nem. Casbah não. é uma fortaleza feita de argila, pedra e palha, se não me engano, que se integra ao ambiente. Então é aquela terracota? Terracota, né? Terracota. Que era usada como fortaleza. Então eu fui atrás de uma espécie de carnaval no Marrocos, que é o Festival das Rosas. Acontece uma vez por ano, de março a maio, para celebrar a colheita das rosas. Muitas rosas São pela vales cidade. maravilhosos, cheios de rosas, que são usados na produção de cosméticos, perfumes e tal. E aí são 3 dias de desfile, de corridas de cavalo com flores, desfile de rainhas em carros alegóricos, de muita música, caldeirão cultural. E também tem uma cultura muito forte no Marrocos, que é a cultura berbere, que é uma cultura nômade. A comida é muito gostosa, tem cuscuz pra todo lado. Todo lugar tem cuscuz, Tem curry. Curry Muito em tudo. curry. Ah, tem Os curry tahines também? também O são tahine. E muito chá de hortelã, que eles brincam que é o uísque marroquino. Aonde você que eles não bebem chega, álcool. chá de hortelã. O que você come no café da manhã? Marroquinos. lembrar. No é café uma da manhã, eles fazem até o ovo, é feito naquela panela de barro que tem um buraco no meio, que tem um cone, que chama tagine. Então eles cozinham tudo ali. Até o ovo dentro das tendas berberes era preparado assim. Uma espécie de Eles crepe botavam também. nos banhos, na sauna, no vapor das saunas, eles deixavam essas comidas embrulhadas de manhã. Eles deixam lá, todo mundo tomando esses banhos, fazendo essas saunas, e no almoço eles tiram de lá, desamarram aquilo, abrem e tá cozido. Bebida alcoólica pode? Bebida alcoólica você não vai encontrar na rua, você vai encontrar nos hotéis internacionais, tem até produção de vinho marroquino, que é bom, mas você não vai encontrar pra vender num Uma restaurante. cervejinha, no Não. calor. À noite, no restaurante internacional, sim. Caso contrário, não. No meio da rua, ninguém pode Não. ficar. Ficam bebendo chá. É interessante também lembrar que você pode calhar de pegar o Ramadã, não pega bem você na rua ficar comendo. Porque eles não dão em jejum. Os restaurantes servem, você entra lá e serve. Mas não é bom sair, pegar um pão de queijo, sair pela rua. na É frente bom do pegar ar. um pão Como de é que queijo. tá? Tudo bem? Tudo ótimo? Porque eles te veem com maus olhos, porque você pode estar meio tripudiando, entendeu? O cara tá passando por um processo ali, um dia sem comer. Não deixe de provar carne de camelo, a não ser, claro, que você seja vegetariano. É a mais saborosa que eu provei em todo o norte da África, de preferência no carvão e ao lado de uma família nômade no meio do deserto. E o legal é você ficar no deserto, numa barraca. Numa família, na casa Quem de... ficou no deserto? Ah, quem ficou? Olha lá. Eu olha lá. fiquei, é maravilhosa. O céu mais estrelado que eu já vi na vida. Não, começa a passar umas estrelas cadentes, você fala, faz um pedido, beleza. Outro pedido. Aí você Na fala, mais um 10ª você pedido. já cansou, Pedido é. só, eu queria amanhã almoçar batata. Eu sei. Pediu tudo. Eu sei qual é o pedido do Guilherme que ele me contou. Pra não ter escorpião na barraca, e tinha na minha. Tinha. Mas Tinha. isso depende da época. Você sabe que eu tenho uma amiga que foi pro Marrocos e foi picada por um escorpião. Mentira. Nossa. Mas qual é a época? Você tem ou tinha uma amiga? Não, essa amiga, ela conseguiu depois descobriu o que era, porque ela pisou no escuro e não viu o que era. E aí até ela descobriu o que era e tomou lá um soro antiofídico e deu tudo certo. Resolveu. Mas na sua Mas eu barraca fiquei teve. morrendo de Teve. medo. Eu ficava cuidando no chão pra ver se tinha ou não. Tem hotéis maravilhosos, tanto em Marrakech. Tem clube médio em Marrakech. Eu fiquei nas montanhas, em Asni, eu fiquei num hotel incrível, numas cabanas berberes de luxo.
luxo. Então tem muitos hotéis legais. E pra quem faz as viagens mais em conta, também tem os hostels, albergues, que são, assim, baratíssimos. Mas não é perigoso? Nada. Com coisas, assim, muito arrumadinhos. 5 euros a diária. Com café da manhã, com internet, computadorzinho pra você usar. Super estrutura ali dentro da Medina. Fantástico. Mesmo que você não seja fã de esportes radicais, eu recomendo um passeio de quadriciclo ou de buggy nas areias do Saara. É um negócio espetacular, é lindíssimo, o visual é incrível, é inesquecível. E a comunicação? Luiz, você fala francês? Eu falo um pouco de francês, mas eu fui com um guia berbere, né, que desenrolava todas as situações em árabe, em berbere. No meu caso também. O meu guia falava francês, falava árabe e tava certo. Eu fui sem guia, rodei 1.300 quilômetros e super ok, de carro. É mesmo? De carro. Gente, imaginação. Rodei de carro. Eu precisava entrevistar as pessoas. Você tava sozinha? Até fez com o marido. Tá. Não fui sozinha, eu e meu marido. dá pra fazer. Mas todo mundo dizia, não, você precisa de um guia. Nem em Fez, no meio daquela confusão que é aquela Medina, nem ali a gente Eu fui usou confundido guia. com guia lá, porque pareço um marroquino. Fala isso, você parece. Você parece um cuscuz marroquino. E aí eu tava com 2 europeus, que eram amigos do hotel, e a gente tava tentando achar aquele lugar que curte o couro e que eles fazem a coloração do couro. E aí chegou um policial e me perguntou em árabe se eu era guia deles, e ele achou que eu era um guia ilegal. Olha. E aí eu não entendi o que ele falou, e aí o vendedor da loja que traduziu, ele falou, ele achou que você era um guia, e aí eu quase passei por um mal bocado ali, mas por não falar árabe, eu acho que O me safei. ranking de hospitalidade deles é muito alto. E que eu acho que é a coisa da herança nômade. Sei lá, eu fui a alguns países assim, cuja população é relativamente nômade, como Mongólia. Mongólia é um país que tem quase metade da população nômade, ainda hoje. E a hospitalidade é incrível. Muitas vezes sem falar a língua. Parou, comeu, quer dormir? Dormiu, acordou. Cara, é mímica pra caramba e dá certo. Dá certo. Funciona. Com essa família nômade onde a gente ficou lá, ninguém falava Isso é nada. Linguagem de beleza. emoji, né? E vocês foram na casa de alguém local pra ver como é que mora? É assim? muito interessante. É muito interessante. Você foi? Eu dormi em caverna. Mas por que em caverna? Porque eu falei com o meu guia, né, que eu queria ficar com alguma família nômade, já estava tarde. E era uma família que morava numa caverna. Mas nômade da não é história, né? Nômade não é barraca que muda de lugar? Mais ou menos. Também Eles pode levam a ser, caverna? também pode ser, mas a caverna, ela é interessante para os climas extremos, né? Quando tá muito frio, a caverna Esquenta e e vice-versa. Não, e tem também a história pra turista, né? Às vezes tem umas barracas lá, elas estão tão bem instaladas que eles não tiram aquela barraca de lá. Entendeu? Ela tá lá pra receber a gente. Você falou que ficou na casa de alguém? Eu sempre fazia amizade com o pessoal, e aí, como tava durante o Ramadã, chega ali às 6 da tarde, que toca o sino, aquela música. Tem um ritual lindo, assim, que é uma mesa farta. E aí vem as criancinhas das casas com uma bandejinha de água pra você lavar a mão. Aí você lava a mão direita, porque você não come com a esquerda, né? Você só come com a direita. A esquerda é que você se limpa. Né? É Você se limpa. É isso mesmo. Exatamente. Então é muito bonito ver esse ritual e como eles recebem. Você tem que tomar chá, tanto é que até hoje eu não consigo mais tomar esse chá. A minha dica no Marrocos é que você visite uma cidade, um Casbah chamado Casbah Meridil, que é uma cidade muito antiga e fica perto de Ouarzazate e do lado de um oásis. Você pode caminhar por dentro desse oásis, onde tem muita gente trabalhando a vida como ela é no Marrocos. Porque o Marrocos é o país árabe mais ocidental do mundo. Então ele é o mais tranquilo do mundo também. Então, no Marrocos, eu lembro que o guia, ele falava que no Marrocos o Estado é laico. Eles não misturam, inclusive é crime misturar religião com política. E tem uma outra coisa no Marrocos que era interessante também, que quanto mais minoria, pior o crime. Não sei como tá hoje exatamente. Olha, eu fui em maio, cara, eu tava super tranquilo. Na hora que a gente tava preenchendo a documentação pra passar lá na balsa, tava atravessando, eles só falaram, ó, não coloca que você é jornalista. Ele só recomendou isso. Você vai ter que explicar muita coisa lá e aí vai atrasar. Foi um toque que o guia deu. Você foi de balsa mesmo? Eu fui de balsa, da Espanha. É tranquilo? Pra lá. Tranquilíssimo. E assim, é lindo, né? Essa travessia é muito linda. Aí você chega no Marrocos, é tudo muito bonito. Aquele pedaço do porto lá é lindíssimo. Você fala, cara, que estrutura. Você chega onde? Em Tanger? Não. Em Tanger. Agora, quando você vai descendo ali pro Marrocos, você já vai mudando um pouco o cenário. Eu senti que o norte é muito bonito, assim. Tem uma cidadezinha, inclusive, de praia, que poucos conhecem, chama Essaouira. Que você faz um bate-volta de Marrakech, assim, dá pra... É Mas maravilhoso. essa cidade de praia, você chegou aí à cidade de praia? Fui. E você foi à praia? Fui à praia. Você vai de biquíni e tudo bem? Então... Ou não? Aí já Eu queria
queria saber. Esse é o ponto. Eu fui de biquíni e não... Não teve problema. Então, todas as mulheres que eu vi na praia, elas estavam todas cobertas. Tem foto, inclusive. Mas as árabes, mas tinha ocidentais na praia? Eu não vi, não. Eu tinha um shortinho, uma blusinha mais assim, mas eu acabei não entrando. Agora, você vai descendo pro sul do Marrocos, já começa... As fronteiras são muito sensíveis ali. Entendi. Então, o sul já começa a ficar um pouco mais militarizado, já não tem tanta estrutura. É mais pobre também. E mulher, ser mulher no Marrocos, como é que é? Porque Você foi sozinha? Ó, eu fui sozinha. E tem que se cobrir, Então, tem que... eu não me cobria porque, pra mim, rola uma logística de segurar, andar com as muletas e bate muito vento, então você tem que ficar segurando o véu. E, na verdade, não há necessidade, pelo menos não nas cidades grandes, da mulher se cobrir. Mesmo no interior. Agora, eu fui numa época que eu tava numa baixa autoestima que me fez muito bem. Porque eu até anotei num caderninho a quantidade de pedidos de casamento que eu recebi. Olha! Jura? Foram 16. 16. E aí, muitos camelos oferecidos em troca. Hoje a casa dela é uma amontoada de camelo. Muito ouro, Inxalá. Mas pra você que vai de muleta, não é muito mais difícil o Marrocos? É engraçado porque muitas coisas são mais fáceis no sentido de que as pessoas são muito solícitas. São solícitas, que legal. Elas estão sempre me ajudando. Uma vez, eu tava no Marrocos e aí, no meio da Medina, veio um senhor que era um morador de rua. Ele veio andando na minha direção, abriu a minha mão e me deu uma moedinha. Eu, não, obrigada. Ele, sim. Porque tem essa coisa até assim, que é o capacitismo, né? Um pouco assim de, coitadinha, era uma pessoa com deficiência. Mas que nessas viagens acabam me ajudando. Então, eu fiz o motorista do ônibus me ajudava, eles me convidaram pra almoçar com ele, jantar com ele nas paradas de ônibus. Eu acabava não pagando a comida, ia tudo na leva. Sei. Porque a galera tinha muito essa questão de me ajudar. Ó, a minha dica sobre o Marrocos é uma cidade mais ao sul chamada Dakhla, ou Dakhla, que é uma cidade que tem praias muito bonitas, tem muito vento, é uma cidade que é difícil até você andar, que tem muito vento. E a galera vai pra fazer surf, windsurf, enfim, é uma cidade muito bonita também. Eu acho tudo muito lindo no Marrocos. É tudo com madrepérola, é tudo de madeira, é tudo entalhado, é tudo feito à mão, com uns panos incríveis. Eu trouxe milhões de panos, porque são pesados, são grossos, tem 3 metros, tem 2 metros. Mas era tão lindo, era tão interessante. São lindos. E dava vontade. Aí eu trouxe um echarpe pra minha avó. Aí eu ia trazer, eu pensando, eu não vou usar isso jamais na minha vida, mas vou levar pras pessoas. As luminárias e os azulejos são lindíssimos. Também, é verdade. Luminárias? Luminárias. Você negociava? Porque isso é uma Negociar. regra. Tem que negociar. Tem que negociar. Eles consideram uma ofensa se te dá o preço e você tira o dinheiro. É ofensivo. Você tem que negociar porque o que vale é essa conversa E que você falou. tem que você não pode mostrar interesse. Não. Né? Se você olha e fala, ai, Se que lindo, você acabou. olhar, perdeu. A tática é, vamos supor que eu quero comprar esse copo aqui. Aí você olha eu pro olho e outro. falo, essa almofada, linda ela, quanto é que é? Ah, é 1.000. Ah, tá, não, tá caro. Não, faço por tanto, não, mas tá muito caro. Esse copo, por exemplo, é quanto? Aí o cara fala, é 200. Aí você já vai pro copo, porque o primeiro preço que ele te dá é sempre muito alto e Gostei da proposital. tática. Isso é interessante. E outra tática que eu uso também é, aí digamos que você quer pagar nesse copo $100. Ele fala assim, não, mas eu quero 500. Você fala, não, então vai diminuir 100, 110. Eu quero, não, mas eu te dou 300. Pega o dinheiro na mão, $100, e fala assim, eu só tenho esse. Quer? Porque quando você mostra o dinheiro, Eu a faço isso. pessoa, o olho brilha e ele fala, eu vou perder esse 100. Agora, aceitam muito bem a fotografia. Cara, A minha experiência a minha não foi experiência é essa. diferente. Eu Cara. ia só citar a exceção... Polêmica! Vamos lá, Eu polêmica. só a exceção do sul do Marrocos, que é uma região ocupada militarmente, o Saara Ocidental. Ali é mais pesado, mão de ferro. Você passa por ali, você Tem vê até tanque de uma experiência guerra. engraçada. O Saara Ocidental é considerado a última colônia da África. Cara, olha, eu Eu fui tentar tirar uma foto e a menina pegou uma pedra. Opa! Assim, eu tava Mas dentro no do Saara carro. Ocidental, no sul, Perto de Ait Ben Haddou, daquele Casbah, que é uma cidadezinha que super vale Olha, a pena. eu tô sempre com a câmera, eu gravo o muito, tempo não tive inteiro. nenhuma experiência ruim com fotografia. Não, eu gravo o tempo inteiro. E Eu em também. muitos lugares, os caras já pedem, não, eu não grava. Especialmente nos mercados e tal. E a orientação do guia, não grava antes de pedir autorização. Especialmente os vendedores. Na rua, se você estiver filmando e tal, ninguém vai te parar pra reclamar. E em alguns lugares onde eu não perguntei,
Eles reclamaram. Então era verdade, o guia tava falando a verdade. Já o meu guia falou outra coisa. E nos mercados, nos sucos, que chegou, não é pegar a câmera e fotografar, né? Conversa um pouquinho. Faz um contato. Oi, tudo bem? Né? É o jogo da sedução, da conquista do outro. Então, eu tive zero de problema no Marrocos. Mesmo no mercado, nos chamados sucos, né? Posso filmar essa área aqui? Então, mas é a pergunta, você pediu autorização. Se você pedir autorização, liberam, não tem problema. Você geral. não pode sair. A gente tem o hábito, você fica tão impressionado, você quer... Não faça isso. Exato. Então, Agora, eu a cidade tava que mais- fotografando legal, um rebanho de cabras e por acaso a menina tava junto na foto e ela não gostou. Entendi. A cidade que mais dá vontade de fotografar é Chefchaouen. Chefchaouen, Inclusive, a cidade azul. Rosana tá Toda azul. combinando. Meu Deus, aqui que com demais azul. aquele lugar, cara. Me conte. Parece a cidade dos Smurfs, é tudo azul. Tudo pintado de azul. É muito paradisíaco, assim, é um cenário mesmo, parece cenário de filme. Como chama? Chefchaouen. E ele é bem perto no da norte. onde? É no norte, é quase divisa com a Espanha, na foi a fronteira. última eu não cidade, fui no meu pro caso. norte, eu não conhecia. Foi a última cidade antes de atravessar de volta. É lindo. Rabat é a capital do Marrocos, é uma cidade que não vale a pena ficar tanto tempo, porque as praias não são tão bonitas, a Medina, que é o mercado, também não é tão legal quanto de outras cidades, então vale a pena investir o tempo indo para Marrakech, para Chefchaouen e mesmo para o Saara. Eu comecei minha viagem por Casablanca. Você gostou de Casablanca? Então, é o que eu falo sempre pra todo mundo. Não fique em Casablanca. Casablanca não tem nada a fazer. Não tem nada. Tem uma mesquita Não tem nada. incrível, gigante, Mohamed II lá. Mas é só isso, porque o souk, o mercadinho de Casablanca, é sem graça até o fim. Então realmente de Marrakech a Fez é que tá o meio Exatamente. legal. O que eu fiz e que eu gostei muito, eu deixei Marrakech por último. Porque Marrakech é deslumbrante. Deixa Por por exemplo, último. Fez, que é uma cidade toda murada, linda. Mas quando você vai a Marrakech é tão intenso que Fez perde um pouco a potência. Mas como eu fui primeiro a Fez, eu fiquei fora da muralha. Eu também, você fica no alto. Ah, você também... Putz, você olhava a muralha, E aí olhava a você, à cidade. noite, a muralha tudo iluminado lá, lindo, lindo, lindo. E aí você passava, fiquei uns 2 dias em Fez, eu acho que foi o tempo suficiente. Mas eu discordo de você. Eu gosto muito mais de Fez do que de Marrakech, porque eu acho Marrakech uma cidade mais turística. E Fez é uma cidade mais tradicional, eu achei mais original, mais Sim, autêntica. Tem razão. E em Fez eu fiquei hospedada dentro de um riad, num antigo castelo, muito legal. Isso também é uma experiência Nossa, bacana. isso é viagem de Em divas. Escura eu fiquei hospedada num oásis, num casbah, incrível também. Então acho que essas experiências de você ficar num casbah, num riad, numa tenda berbere do deserto, isso é muito legal, porque você entra muito mais em contato com a cultura local. Você falou uma cidade antes, você tava falando... Ait Ben Haddou? Essa aí, o que é Essa isso? cidade é incrível. Essa cidade fica mais ou menos uns 50, 60 quilômetros antes de Ouarzazate, que é a cidade que tem os filmes. Tem os Hollywood museus. marroquina. É Hollywood, É exatamente. muito legal. Então você tem... Ali foi gravado A Joia do Nilo, Gladiador. Lawrence da Arábia, Jesus de Nazaré, muitos filmes. E eles pegaram parte do que sobrou do cenário e fizeram um museu em Ouarzazate. Antes dessa cidade tem Ait Ben Haddou, que é um casbah que começou pequenininho, morava uma família, mas como era um lugar, um ponto central na rota que ia do deserto para Marrakech, eles paravam ali. E essa cidade, então, cresceu muito e, com o tempo, as pessoas foram abandonando, porque não tem nem luz. É uma cidade como era antigamente. Que interessante. As pessoas mudaram para o outro lado do rio e todo mundo mora na cidade grande do outro lado do rio. O pessoal vai lá trabalhar pra vender, pra atrair turista. Mas ainda tem 50 famílias que moram ali. E quantos dias, assim, pra eu conhecer o Marrocos? Tipo, pra ter uma ideia. Acho que 10, né? Uns Pelo menos 10 é legal. 10. Eu fiquei 2 semanas, porque como eu fui de Marrakech rodando até Fez, eu precisava de mais tempo, porque as estradas são muito lentas. Elas passam o tempo todo dentro dos povoados e tem muita gente caminhando na estrada. Aliás, essa é uma dica, durante o dia. Quem vai de carro, a gente de moto, a gente só durante o dia, porque o pessoal anda a pé na estrada, não tem iluminação artificial e anda vestido de preto. Então você não enxerga. Você não enxerga, então você corre o risco de atropelar alguém. Então eles sempre recomendam, durante o dia, quando tiver luz. Eu fiz de ônibus, eu fiz tudo de busão lá dentro. Mais fácil tá. de locomoção. Ônibus, carro, moto. Eu fiz trem. Trem. Ah, que legal! Tem uns trens lá também. E eu acabei ficando um mês, mas aí eu fui quase de cima a Caraca. baixo. E aí eu fui pra passar um pouquinho de perrengue também, que foi essa parte que fui lá pro sul, que não tem nem vaso sanitário. O banheiro é um buraquinho no chão. E como é que é transporte lá? O transporte, no nosso caso, a gente ia de moto, a gente deixava a moto no hotel quando chegava, e usava tuk-tuk, táxi, tranquilo. Como Na a cidade, gente sem problema. estava de carro, pra gente era fácil. Mas tem avião interno também. Internamente você tem várias possibilidades, bons voos. E aí tem Isso ônibus, facilita. os ônibus são super baratinhos e só não é muito organizado o terminal rodoviário. É um pátio de terra e aí sai a galera gritando o nome das cidades e aí você agarra em um, fala, pra aqui que eu quero ir. O meu guia dirigiu o carro.
Então era sensacional, porque daí ele sabia os caminhos, sabia todos os lugares. E valeu a pena muito ir de carro, assim, de um lugar para o outro, porque a gente parava numas cidadezinhas em ruínas, onde era uma cidade romana. Né? Você fez o Marrocos de moto? Foi espetacular, cara, porque você sente... O legal de viajar de moto é que você tá muito próximo das coisas. Você sente os cheiros mesmo dos lugares, né? Você tá na moto, você tá muito próximo. Tem algumas dificuldades? Claro que tem. E tem algumas vantagens também. Você se controla para não comprar tanto, porque não dá pra você carregar tanta coisa. É uma viagem que sai com um custo muito legal. Mas tem placas pra você se movimentar? Não, tem guia. Não, e tem GPS, cara. Tem lugar que não tem energia elétrica, mas a 3G é ótima. É espetacular. Eu fiz de carro Marrocos e aí eu tava... De Rabat ia pra Marrakech e aí o cara falou, você quer ir pelas montanhas ou você quer ir pela autoestrada? As montanhas tem neve, você vai ver neve. Eu falei, quero ir pela montanha. Fiz isso. Ele só não me contou que pela autoestrada era 1h30 e pelas montanhas eram 6 horas. Meu Deus. Mesmo, uma loucura. Eu acho até que foi mais. E aí a gente foi subindo e uma coisa assim, quer ver neve? Eu falei, legal, a gente vai ver a montanha. Não, era neve nevasca. Eu não tava preparado pra menos 10. Eu tava preparado pra ver neve no topo da montanha. Tirar uma pegar foto. Um friozinho de 15, ufa. E eu consegui ir do Saara ao -9 numa passeada pela montanha. Isso eu coloco como a melhor experiência da minha viagem. Ter saído do Saara, 7 e pouco da manhã, saído do deserto e de repente estar cruzando o Atlas de moto na neve. Pra mim isso foi espetacular. Obviamente eu tava preparado, porque a gente sabia. Não, mas eu achei sabia que eu ia fazer isso. também, porque eu fiquei muito Mas, cara, eu chorava no capacete de emoção. Agora, vai muito da época que você vai, né? Eu fui em final de julho, agosto. Eu peguei um verão que eu tenho foto com a plaquinha 46 graus. Caraca. Eu pegava a garrafa de água, jogava no sapato. A borrachinha da muleta, ela começou a esfrelar assim, a derreter no calor. Meu Deus. Então isso é importante, escolher a época certa. Escolher a época certa. Eu fui em maio, não tava era ótimo. tão quente. Mas eu peguei no deserto uma diferença de 35 para 5, né? Ou seja, Marrocos tem praia que dá pra ir, tem montanha, tem neve, tem canyon. Tem deserto. Tem um povo maravilhoso Tem que te lago, recebe. tem lago. Tem comida ótima. Te recebem bem, não tem boa. desculpa pra não ir. Não falei que eu comprei muita coisa? Olha, você comprou mesmo Esses são os os que eu panos. guardei Gente, pra que mim. azul lindo. Olha que não é bonitão isso aqui? Meu Deus. Imenso. Olha aqui, minha Enorme. gente. E baratinha. É baratinha. Quer vender? Quanto? Olha, não é uma gente, mas loucura? isso aqui é uma tenda de Esse beduína aqui também enorme. olha só. E você vê eles fazendo isso. É tão sensacional, minha gente. Eu tô prático. E por um preço ótimo. Se você vier aqui em casa, a gente É pode... o seu canal do pano. Vamos fazer segurando aqueles panos que nem tapete. Aqueles aqui, olha. Isso, você pode comprar isso aqui. Você dê sua oferta agora. Venha ao Marrocos! Venha ao Marrocos!